E aí, alunos, beleza? Meu nome é Fábio e essa é a nossa 9ª aula do nosso curso em que eu quero ensinar para você a como programar em C. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade na aula passada, em que eu fiz alguns exercícios práticos com vocês e deixei também esse exercício como desafio, em que eu tinha pedido para vocês lerem o enunciado, pensar na lógica para resolver esse problema. Esse problema, um pouco diferente dos outros dois que eu havia passado, ele é menos direto, ou seja, a gente não sabe exatamente o que a gente tem que fazer. Então a gente tem que ler o problema, analisar ele, pensar o que a gente precisa fazer, para depois em si escrever um código que seja a nossa solução. Então aqui a gente pode ler o enunciado, que diz que um elefante vai visitar o seu amigo e acontece que o elefante está localizado no ponto 0 e seu amigo está no ponto X, em uma linha coordenada. Então a gente tem aqui o desenho, o elefante está no ponto 0 e o amigo dele, que é o cavalo, vai estar num ponto X, em uma linha. E aí ele diz que em um passo de elefante ele pode se mover 1, 2, 3, 4 ou 5 posições para frente. Ou seja, em um passo ele pode se mover entre 1 e 5 posições a cada vez. E aí ele quer que você determine o número mínimo de passos que ele precisará dar para chegar na casa do seu amigo. Ou seja, qual é o número mínimo de passos, movendo essa quantidade de posições que ele precisa dar para chegar no seu amigo cavalo. Então, se você ainda não pensou nesse exercício, dê uma pensada, tente fazer a sua solução, que eu vou explicar para vocês como eu pensei e como foi a minha solução. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem um exercício desse tipo é pensar o que está acontecendo e entender o problema. Então aqui a gente sabe que a gente tem um elefante, ele pode dar um passo que vai mover ele tantas posições e a gente quer chegar na posição X, certo? Ele está na 0, a gente quer chegar na posição X. Perfeito, agora a gente já sabe mais ou menos como o problema funciona. Aí, alguns problemas desse tipo, por exemplo, tem um exemplo de entrada e de saída. Então aqui a gente pode analisar esses exemplos de entrada e saída para ver se a gente entendeu bem como o problema funciona. Então aqui ele dá como entrada o 5, que é esse número X aqui, que o enunciado diz pra gente que ele vai dar. Então ele fornecendo o número 5, a gente sabe que o elefante está na posição 0 e o cavalo está na posição 5. E aí ele pergunta qual é o número mínimo de passos que ele precisa dar para chegar no seu amigo. Como em um passo ele pode se mover 1, 2, 3, 4 ou 5 posições, ele pode, em um passo, se mover 5 posições e chegar no seu amigo cavalo, certo? Então a saída é 1, que vai ser o número mínimo de passos que ele precisará dar, certo? Agora, se o cavalo estiver na posição 12, por exemplo, então aqui ele está no 0 e está na posição 12, a gente precisa pensar quantos passos ele pode dar, mínimo, para chegar no cavalo. Então a gente pode pensar que ele pode se mover 3 vezes 4 posições. Então a gente vai ter 3 passos de 4 posições, que aí ia fazer 4, 8 e ia chegar no 12. Isso daria perfeitamente também. Então agora que a gente já pensou, já olhou, viu alguns exemplos de teste, a gente tem que pensar em como a gente pode solucionar isso. Aqui a gente pode pensar que sempre vai ser ótimo que o elefante ande o máximo possível. Porque se em um passo ele pode andar até 5 posições e ele quer dar o mínimo de número de passos, sempre compensa ele andar o máximo que ele consegue. Porque aí no final vai faltar o menos possível. Quanto mais ele anda mais rápido, menos vai faltar para ele andar e menos passos, certo? É como se a gente estivesse pagando uma conta. Quanto maior for o valor das parcelas, menos parcelas a gente vai ter que pagar. E mais rápido a gente vai concluir o pagamento. Então, a gente vai pensar que o elefante sempre vai dar o máximo de passos que ele pode dar, até chegar a um ponto que ele talvez não consiga dar 5 passos, mas possa dar 1 ou 2. Por exemplo, se o cavalo estivesse na posição 6, eu poderia dar 5 passos e depois dar mais um passo que vai completar o sexto, certo? Então a resposta seria 2, para o caso da entrada 6. E aí, agora a gente tem que pensar como que a gente pode generalizar isso para fazer um código para resolver esse problema. Então, como a gente está falando que a gente vai pular sempre o máximo, que é 5, para nossa distância, a gente pode pensar em dividir a distância por 5, certo? Porque, por exemplo, se eu tenho uma distância igual a 5 e eu divido por 5, eu sei que em um passo eu percorri essa distância de 5. Agora vamos supor que a minha distância fosse 13. Se eu dividir 13 por 5, a gente vai ter 2, alguma coisa, certo? Isso quer dizer que eu consigo dar 2 passos completos de 5, que vão somar 10, e depois vai faltar só mais 3 para eu completar a nossa distância, o nosso percurso. Então, a nossa solução não vai ser só pegar a distância e dividir por 5, porque, por exemplo, no caso de 13, não dá pra gente dar 12,5 passos, certo? A gente precisa dar ou 2 ou 3 passos. E como faltou
esse restinho, porque a gente deu 10 passos e agora falta mais 3, então a gente precisa dar 3 passos, certo? E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode simplesmente fazer a divisão da distância por 5 e arredondar para cima. Porque sempre que der um número, vírgula alguma coisa, quer dizer que ele conseguiu dar aquele número de vezes 5, só que ainda faltou uma vez. Então tem que arredondar um passo a mais. Já que no CodeBlocks eu fiz um exemplo de uma solução que a gente poderia dar para esse problema. Eu declarei uma variável do tipo inteiro x, que vai representar a posição do cavalo, que é o amigo do elefante. A gente precisa ler do usuário essa informação e salvar na variável x. Então a gente vai dar um scanf com %d, que é para ler variáveis do tipo inteiro, colocando o nosso e comercial. Sempre que não for strings, a gente precisa do e comercial. E o x. E aí, com esse valor já salvo na nossa variável, a gente vai ter que a nossa resposta, que é a quantidade de passos mínimos, vai ser o CIL, que é o teto, ou seja, a gente está arredondando para cima. Nunca a gente pode esquecer de incluir o math.h, que é a biblioteca para a gente usar essas funções matemáticas. Então a gente arredondou para cima. A divisão entre x e 5, então a gente vai ter a distância, que vai ser x, né? Que é x menos 0, então é x, dividido por 5. Isso tudo arredondado para cima. E a gente não pode esquecer desse casting aqui, ó, que é para float. Porque como a nossa variável x é o inteiro e o nosso 5 também é o inteiro, se a gente fizesse apenas x dividido por 5, ele ia dar o resultado da divisão inteira. Não é o que a gente quer que ele apareça com vírgulas, certo? Então a gente tem que dar esse casting aqui, float pro x, certo? Aí aqui a gente vai ter a divisão real. Ou então a gente poderia também fazer simplesmente x dividido por 5.0, que aí a gente também força isso daqui ser um float. Vou deixar desse jeito. Aí aqui, por fim, a gente está imprimindo %d e a quantidade de passos. Se a gente compilar e executar, aí aqui ele pede para a gente digitar a nossa entrada, então aqui eu vou digitar 6 e ele responde 2, porque então eu vou dar um passo de 5 e mais um de 1, e aqui a gente chega no resultado 2. Então é isso, agora a gente tem a solução do nosso problema e a gente viu como que a gente poderia pensar para resolver e abordar esse tipo de problema. Bom, por hoje é só. Se você ficou com alguma dúvida sobre algum desses exercícios que eu fiz na aula passada ou na aula de hoje, por favor, deixe um comentário com a sua dúvida que eu prometo tentar responder a todos vocês. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque é muito importante que vocês se inscrevam para ajudar o canal e para acompanhar as próximas aulas e os próximos cursos que a gente vai estar oferecendo. Muito obrigado e até a próxima!